Bom, boa tarde. Meu nome é Alice. O meu grupo vai explicar sobre estabilidade de taludes em rodovias. O meu grupo é constituído por mim, Alice, pela Mariana Meneguesso e pelo William Gonçalves. Eu vou começar o nosso trabalho explicando um pouquinho sobre taludes. Taludes é qualquer superfície inclinada em relação horizontal que delimita uma massa de solo, rocha ou qualquer outro material. É também conhecido como morros, encostas ou rampas e tem duas origens: a natural, que é criada pela natureza, e a artificial, que é criada pelo homem. Como a gente pode ver nessa figura aqui embaixo, onde está para ver a diferença de um talude natural com um talude artificial. E o talude natural normalmente é chamado de encosta, enquanto o talude artificial é chamado talude de aterro, de corte. E o objetivo da análise de estabilidade de talude é avaliar a possibilidade de ocorrências de escorregamento de massa de solo presentes em taludes tanto naturais como artificiais. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a importância dos taludes. Eles são importantes para barragens, quando são construídos com a intenção de barrar um rio ou criar um reservatório, para evitar a queda de blocos, para a manutenção e preservação dos terrenos, em que pode ocorrer processos erosivos causados por água pluvial, e para reforçar o solo e assim evitar problemas de erosão. Pode passar. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre os elementos dos taludes. Como a gente pode ver nessa imagem, aqui em cima a gente tem a crista ou topo, que é a parte mais alta do talude, enquanto aqui embaixo a gente tem o pé, que é a parte mais baixa. E a diferença de cota entre esses dois elementos é a altura do talude. O I é o ângulo de inclinação do talude, que é formado entre a horizontal e a reta média entre o pé e a crista. A superfície de ruptura forma o limite mais baixo do material deslocado abaixo da superfície original do terreno, enquanto o maciço ou corpo é a parte interna do talude. Já a rede de percolação, ela é constituída pela água que infiltra no terreno nas áreas próximas ao talude. Bom, pode passar. Bom, dando continuidade, os taludes podem ser divididos em três tipos: os lineares, convexos e côncavos. Como a gente pode ver aqui embaixo, um talude pode ser tanto linear quanto convexo, ou tanto linear quanto côncavo, igual a imagem aqui mostra. Pode passar. Bom, movimento de massa, segundo a Associação Brasileira de Geologia e de Engenharia, a execução de cortes no maciço pode condicionar movimentos de massas ou escorregamentos de taludes. Esse movimento de massa pode ser dividido em 4 tipos. Quedas, que é esse representado por essa imagem aqui à esquerda, é um movimento tipo queda livre, que ocorre em plano inclinado, e ele ocorre com uma velocidade muito alta e acontece com materiais rochosos de pequenos a médios volumes e que possuem uma geometria variada, pode ser lascas, blocos, placas, enquanto o movimento de corrida são formas rápidas de escoamento de caráter essencialmente hidrodinâmico, que ocorre no talude, e que é ocasionado pela perda de atrito interno em virtude da destruição da estrutura em presença de excesso de água. Uma massa de solo ou de rocha pode fluir como um líquido, se atinge um certo grau de fluidez. Igual a gente pode ver na imagem aqui, a massa de solo do talude, ela vai escoando. Pode passar. Bom, aqui à esquerda a gente tem o rastejo, que é outro tipo de movimento de massa. É chamado de rastejo ou fluimento. São movimentos bastante lentos que ocorrem nas camadas superiores do maciço e diferentes escorregamentos, neles não existe uma linha que separa de forma nítida a porção que se desloca e a parte que remanesce, a parte estável do maciço. E também possui uma geometria indefinida. Já os escorregamentos, que, como a gente pode ver que eles ocorrem bastante em rodovias, igual mostrado nessa imagem, são poucos planos, possuem uma velocidade média a alta e ocorre com pequenos e grandes volumes. E também possui uma geometria variável. Pode passar. Bom, agora a gente vai falar de análise de estabilidade de taludes. Em 2006, para escolher o tipo de contenção empregada, deveríamos levar em consideração a viabilidade técnica e executiva, além do principal, que seria o custo da implementação.
Em 2010, nos foi dado que, para garantir a estabilidade de um talude, deveríamos analisar as propriedades do solo e dos fluidos locais, dando maior atenção aos taludes naturais, que também exige um monitoramento maior. Pode passar, por favor. E, por último, temos o que foi dito em 1958 e em 2014, que nos trazem que a elevação da pressão neutra, por conta das chuvas, acabou aumentando a quantidade de água no solo, reduz a sucção matricial, intensifica erosões, modifica geometricamente os taludes, entre outros. Mas conseguimos notar os sinais de instabilidade no próprio talude. Temos que a análise de estabilidade foi desenvolvida baseada na abordagem de equilíbrio limite, tendo a teoria da plasticidade empregada, com as hipóteses de que a existência de uma linha de escorregamento de forma conhecida e respeito a um crítico de resistência. Pode passar, por favor. Agora nós vamos então falar das estruturas de contenção de taludes. Nós temos que os taludes naturais e as escavações possuem um grau de estabilidade maior que o fator de segurança. Sendo assim, a gente vai calcular esse fator de segurança, onde a NBR 11.682 de 2010 nos apresenta. A fórmula dada é o fator de segurança será igual ao tal R dividido pelo tal A, onde o tal R será igual a C mais sigma vezes a tangente de π. Teremos a partir desses valores responsáveis aos níveis de segurança, que eles vão ser subdivididos em alto, médio e baixo. Pode passar, por favor. Para justificar o aumento do tal R e a diminuição do tal R, podemos ter causas internas e externas. As causas externas são causadas como, por exemplo, por mudanças geométricas, aumento de carga atuante, atividades sísmicas. Já as causas internas são causadas por diminuição de resistência do solo ou do maciço e variação do nível de água, que acaba gerando um aumento do peso do material, aumento do poro-pressão, que causa diminuição da pressão efetiva, saturação em areias, força de percolação pela diminuição do nível da água, entre outros. Pode passar. E para a identificação das áreas vulneráveis, devemos nos atentar às movimentações que podem ser realizadas através de mapas topográficos e geológicos, fotografias aéreas e de satélites, evidenciadas até mesmo em uma possível investigação de campo. Bom, agora eu vou falar sobre os critérios para a escolha de tipo de contenção de taludes. Tendo em vista ali a estrutura de contenção mais adequada, os critérios, segundo o autor Gomes, é a altura da estrutura, as cargas presentes no talude, o orçamento de custos e cronograma, especificações técnicas especiais, equipamento de mão de obra possível e espaço disponível no projeto e características do lençol freático ali no local. Além de tudo isso, tem a natureza e as propriedades do tipo de solo que vai ser arrimado. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar dos tipos de estruturas de contenção. O primeiro vai ser o muro de arrimo de células pré-moldadas de concreto. Essa técnica utiliza agrupamentos de elementos de concreto que são atrelados entre si. Não é um método muito utilizado atualmente, mas é muito efetivo. Ele possui algumas vantagens e desvantagens. Como vantagem, a gente tem que possuir simples execução, baixo custo, fácil adequação no terreno, pode ser construído e reconstruído facilmente, possui uma certa diminuição de recalque e pode atingir elevadas alturas. Como desvantagem, a gente tem que exige uma boa qualidade de solo no terreno para a fundação e a drenagem e compactação no interior da fogueira são requeridas. A gente tem também o muro de arrimo de gambiões. São taludes produzidos por malhas de aço zincado hexagonalmente e entregados por peças. Ele tem modelos muito comuns, como os gambiões de caixa, gambiões de mata e gambiões de saco. Sua aplicação frequentemente para muros de contenção, para eles ter uma rapidez para ser construído. Vantagem e desvantagem. Como vantagem, a gente tem que possuir agilidade no processo de construção e a estrutura é bem durável. Possui uma alta permeabilidade e alta drenagem, é uma estrutura muito flexível e possui adequação no local.
Além disso, a gente tem as desvantagens, que exigem nivelação e regulação do terreno. Os blocos devem ser muito bem encaixados entre si e a estrutura deve conter muito bem o material de transição de gambiões. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco do muro de arrimo de cimentos ensacado. Ele é conhecido como hip-rap. E esse tipo de construção de estrutura de contenção contém materiais de alta resistência e aceleramento oriundo da mistura de solo e cimento. Por isso, ele é um bom muro de arrimo. A partir disso, a gente tem algumas vantagens e desvantagens. Ele tem um baixo custo, agilidade na construção, alta flexibilidade. E como desvantagem, a gente tem que necessita de cuidar de processo de apuração do terreno. Pode passar, por favor. Além disso, a gente tem algumas curiosidades. Existe um software chamado Geo 5 Software, criado pela empresa Fine, que permite a análise de estabilidade de taludes. A superfície de isolamento é considerada como circular ou poligonal. O DER, Departamento de Estruturas de Rondagem, criou um manual de taludes de rodovia para orientação para diagnósticos e soluções de seus problemas. Pode passar, por favor. Agora as referências. É isso. Obrigado.